a vida dele. Pastor Vitão, eu já o conheci em alguns carnavais, carnaval não, mas na igreja mesmo, foi em carnaval não. Nos cruzamos em alguns lugares já, né? E estou feliz de você estar aqui hoje. É o pastor sênior ali da Lagoinha Barra Funda e está nos honrando hoje aqui. Tenho certeza que vai trazer uma palavra do céu para o nosso coração. Fique à vontade, você está na sua casa, né? A casa é sua. Boa noite, gente. Aleluia. Boa noite. Tem alguém feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Pastorzão, obrigado, viu? Estou muito feliz. Pode aplaudir a Jesus pela vida dos seus pastores. Eles são demais. Tivemos um tempo tão lindo ali. Glória a Deus por isso. Tem uma palavra, tenho certeza que vai abençoar o teu coração, falar o teu coração. Então, abra, esteja atento a tudo que ele quer falar. Como o pastorzão já disse, me chamo Vitor, o pessoal me chama de Vitão. Então, sou pastor ali em São Paulo, na Barra Funda. Estou aqui em São Paulo já há quase 3 anos. Pastoreei no Rio por alguns anos, sou de Belo Horizonte. Casado há 16 anos com a Lindsay. E temos vivido o sobrenatural de Deus. Eu quero ser canal de Deus para a sua vida aqui hoje. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia, que bom, que bom. Fala para quem está do seu lado, você está no lugar certo. Pode falar mais alto, vai, fala assim, você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E quando esse culto acabar, eu vou pagar o seu jantar, então fica tranquilo. Fala para ela, hoje à noite está garantido, fique em paz, relaxa, vai ser demais. Glória a Deus. A gente está vivendo como Lagoinha o ano da provisão. Provisão. É maravilhoso. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso aqui em muitos momentos. Mas é bom nós lembrarmos que provisão não é só um conceito, mas é o caráter de Deus. E se é o caráter de Deus, nós temos acesso, está à nossa disposição a provisão de Deus. Gente, talvez um dos piores sentimentos que nós temos na nossa vida é o sentimento de falta. Quando nós vivemos algum momento, algum ambiente onde nós temos algum tipo de falta, isso nos faz muito mal. Por exemplo, falta de proteção. Eu vivi no Rio por 8 anos. Irmão, eu sei o que é o sentimento de falta de proteção. E aí quando eu cheguei em São Paulo, eu falei assim, eu vou me sentir um pouco mais seguro. Pelo contrário, eu também me senti em muitos momentos assim, meu Deus, dá medo de sair andando na rua. O sentimento de falta sempre é muito ruim. Quando nós temos sentimento de falta de paz, por exemplo, é horrível, sim ou não, gente? É muito ruim, ou seja, todo sentimento de falta, falta material, falta financeira. Quando a gente está talvez passando um momento um pouco desafiador, profissional, financeiro, a gente não sabe como resolver, como sair, ou falta de alegria, por exemplo, falta de esperança. O sentimento de falta é muito ruim, mas nós servimos e nós temos um Pai provedor. E a provisão é exatamente a intervenção de Deus no momento da nossa necessidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a provisão não está ligada somente às finanças. Provisão, ela também se aplica às finanças. E glória a Deus por isso. Pode dar um glória a Deus por isso? Amém, glória a Deus. Mas nós precisamos entender que a provisão de Deus, ela existe, está disponível para todas as áreas da nossa vida. E eu quero trazer uma palavra hoje com uma convicção. Eu quero lembrar a você somente que Deus é fiel e Ele proverá todas as coisas na nossa vida. Agora preste atenção, nós não temos dificuldade em acreditar que Deus é provedor. A nossa dificuldade é de viver a provisão. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós entendemos quem Deus é e como Deus faz. Mas nem todas elas nós acessamos. Por exemplo, se eu falar sobre o Salmo 23... a maioria das pessoas sabe de cor, é aquele salmo que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, em alguns momentos, vivem com muitas faltas. Logo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você sabe de cor, mas não quer dizer que às vezes a gente desfruta dessa verdade. Então tem muitas coisas na palavra que nós entendemos o conceito, mas o desafio é como isso se torna real na nossa vida. Como se torna real, por exemplo, a paz que excede todo entendimento e guarda a nossa mente e o nosso coração. É uma promessa de Deus, é uma realidade de Deus. E a paz dele
em muitos momentos vai se manifestar como provisão. Então, às vezes em um momento de guerra, em um momento de ansiedade, de aflição, um momento de falta de paz, o Jeová Jireh, o Deus provedor, Ele libera paz sobre o nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Então a questão é, como essa realidade da provisão se manifesta na minha vida? Eu sei, pastor, eu entendo, eu creio que Deus Ele é provedor. E provisão significa isso, abastecer. Provisão significa socorrer. A palavra provisão, ela carrega esse significado, é um socorro de Deus. É um abastecer de Deus nas nossas necessidades. E eu friso pela última vez essa noite, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando sobre várias áreas da nossa vida que nós sentimos falta. Então você podia estar em qualquer outro lugar, glória a Deus, você escolheu estar na igreja, Deus te trouxe aqui, que Ele quer te lembrar que não faltará nada na tua vida. Você sairá daqui com essa convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Existe um texto que é muito conhecido para quem já caminha um pouco na igreja, quem já ouviu, quem já é talvez cristão há bastante tempo, mas talvez pode ser que seja um texto novo para você. Independente, eu quero que você preste atenção, que para mim é um dos textos que mostra como a provisão de Deus, essa realidade do caráter de Deus se torna real na nossa vida. Esse texto está em 1 Reis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, 1 Reis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, não sei se a mídia consegue colocar, se conseguir vai ser ótimo. 1 Reis 4, 1 até o 7. Eu quero ler esse texto com você, vai aparecer aqui atrás, não, 1 Reis capítulo 4, não, foi mal gente, é 2 Reis, segundo, foi mal, 2 Reis, vai, capítulo 4, versículo 1, vou lendo aqui enquanto eu tomo uma água, peraí. Aleluia, glória a Deus. Versículo 1, a Bíblia diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu e disse: o teu servo, o meu marido, ele morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora porém, vem um credor e ele está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu então perguntou: mas como que eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? Ela então responde: olha, a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, versículo 3, vá, peça emprestado vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa, vai com os teus filhos, fecha a porta, derrama daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela então foi embora, ela se fechou em casa junto com os teus filhos, começou a encher as vasilhas que eles traziam para ela. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: olha, me traga mais uma. Ele porém respondeu: já acabaram. Então naquela hora o azeite cessou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse a ela: ótimo, agora vá, venda esse azeite, pague as tuas dívidas, pois você e os teus filhos viverão do que sobrar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Feche os teus olhos mais uma vez, coloca a mão sobre o teu coração. Pai, nós entendemos e nós temos convicção da tua presença essa noite nesse lugar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez, já agiu, já manifestou, já liberou essa noite. Mas nós entendemos que há uma porção do Senhor através e a partir da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que a tua palavra venha agora, Pai, como a resposta, como direção. Que a tua palavra agora, Pai, venha como consolo, como confronto. Que a tua palavra venha como alimento, Pai, para as nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus, nós deixamos lá fora as nossas preocupações, os nossos medos, e nesse momento nós olhamos somente para o Senhor. Pai, eu oro para que saiamos desse lugar cheios, renovados, transbordando, Pai, em fé, em ousadia, em coragem, para viver, Pai, todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Só quem quer, diga um amém aí no teu lugar. Aleluia. Gente, nós estamos falando de uma mulher que tinha acabado de perder o marido, e ela acabando de perder o marido, com certeza no momento de luto,
ela ali com os 2 filhos, a Bíblia diz que um credor chega e começa a cobrar uma dívida. Então, aquela mulher com certeza já revela um nível de desespero, e naquela cultura era possível que filhos se tornassem escravos de pais que deviam alguma coisa. Então, quando aquele homem morre e ficam algumas dívidas, o credor, pela lei de Moisés, tinha direito a pegar os filhos como escravos, e o serviço pagaria a dívida daquele pai. Então, aquela hora, aquela mãe, ela já estava vivendo o luto do marido. Com certeza, ela já estava completamente tomada pela tristeza ou algo do tipo. Então, ela não aguentaria outra perda. Imagina, o marido já não estava com ela. Agora, talvez os filhos também não estariam com ela para quitar e para pagar aquela dívida. Então, ela tem uma ideia. Falou assim: olha, eu preciso tentar de alguma forma. Ela vai até o profeta Eliseu, que conhecia o marido dela, e ela fala o problema e fala: olha, meu marido, você sabe quem ele era, temia ao Senhor, você era amigo dele, você andava com ele, mas ele deixou um problema, ele deixou uma dívida, e eles estão querendo levar os meus filhos agora, me ajuda de alguma forma. Talvez aquela mulher esperaria uma solução mais prática do profeta. Talvez ela esperaria até que ele perguntasse: mas quanto que é a dívida? Eu vou pagar, eu vou dar um jeito de pagar, eu vou chamar os outros amigos do seu marido e a gente vai dar um jeito. Mas a resposta desse profeta talvez não foi como ela esperava, porque ao invés de solucionar o problema dela, ele simplesmente perguntou: mas me fala uma coisa, me tira uma dúvida aqui, o que você tem em casa para poder resolver esse problema? Gente, eu acho interessante, tudo que está na palavra de Deus precisa ser pensado e meditado e falado do Senhor. Tem alguma coisa que eu aplico para a minha vida a partir disso? Eu achei muito interessante que a forma do profeta ajudar aquela mulher, que talvez eu e você ajudaríamos, da gente resolver o problema, né? A nossa empatia talvez nos levaria a gente mesmo pagar essa dívida ou fazer alguma coisa. Mas o profeta, na hora, ele diz assim: o que você tem em casa? Me fala o que você tem em casa. O profeta não olha para fora, o profeta não chama ninguém, o profeta não olha para o lado dele. O profeta faz uma pergunta para ela e fala: me fala você, o que você tem em casa? E a resposta daquela mulher também é interessante, porque ela fala assim: eu não tenho nada, eu não tenho nada, não tenho nada, a não ser um pequeno jarro de azeite. Será que ela realmente não tinha nada em casa? Não sei, eu não faço ideia. Ou será que ela tinha, mas ela não considerava como coisas valiosas aquilo que ela tinha? É uma opção também. Provavelmente ela tinha sim coisas em casa, mas nenhuma delas era considerado como valioso. Naquela cultura, o azeite tinha valor, o azeite valia dinheiro. Então, obviamente, ela fala para o profeta: olha, eu tenho um recurso ali, azeite vale dinheiro, mas eu tenho só um pequeno jarro de azeite. Eu não sei por que ela não cita outras coisas que ela tinha na vida, ela cita só o azeite. Mas uma coisa eu sei, mesmo sendo pequeno aquele jarro, ela cita para o profeta. Então, de uma certa forma, ela está valorizando aquele jarro de azeite que ela tinha, mesmo sendo um pequeno jarro de azeite. Fala assim comigo: pequeno. Ela reconhece o valor e que tinha valor aquele jarro de azeite. Ela valoriza aquilo. E olha que interessante, nós lemos a história toda, e foi exatamente a partir do pequeno jarro de azeite que a provisão de Deus se manifestou na vida daquela mulher. Algo fica claro: Deus sempre usa aquilo que a gente valoriza. Aquela mulher, ela de uma certa forma, ela valorizou o jarro de azeite sendo pequeno, mas isso mostra pra gente algo. Muitas coisas da nossa vida não é sobre a quantidade que nós temos, mas sobre a possibilidade que aquilo pode nos oferecer. Aquela mulher tinha um pequeno jarro de azeite. O profeta não se importou com a quantidade, ele se agarrou a uma possibilidade. Ou seja, era pequeno, sim ou não? Sim. Mas ainda assim ela citou para o profeta: olha, é pequeno, mas eu tenho. Era pequeno o jarro de azeite, era pouquinho, não resolveria a vida dela, o pequeno jarro de azeite. Mas mesmo sendo pequeno, ela fala para o profeta: olha, eu tenho isso e talvez você vai querer usar. E nessa história fica claro que o pequeno jarro de azeite se tornou um instrumento da provisão de Deus na vida daquela mulher. Irmão, eu creio em palavras de fé, palavras proféticas. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Assim como aconteceu com essa mulher, eu creio que em 2025 o pequeno pode se tornar fonte na nossa vida. Olhe para mim, você tem fé suficiente para se agarrar na palavra de Deus e entender que o pequeno pode se tornar fonte? É só lembrar dos 5 pães e 2 peixinhos. O pouco, pequeno, pode se tornar fonte.
Nós muitas vezes não desfrutamos da provisão de Deus porque não entendemos alguns princípios de como Deus age em provisão. E um dos principais princípios da provisão de Deus é valorizar aquilo que parece pouco, pequeno ou é até desvalorizado pelo senso comum. Bom, eu creio exatamente que quando nós entendemos sobre um Deus provedor, quando nós entendemos sobre um Deus que age em provisão, eu preciso me colocar num lugar de não menosprezar nada que eu já tenho nas minhas mãos. O pequeno pode se tornar fonte, o pouco pode se tornar muito. Por quê? Não é sobre quantidade, mas é sobre possibilidade. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, receba essa palavra de Deus. Em algumas áreas da tua vida, ou em todas as áreas, aquilo que aparentemente é pouco, aquilo que aparentemente é pequeno, Deus vai transformar em fonte, Deus vai transformar em muito. É um princípio da palavra. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Ainda em 2025, você verá e viverá a provisão sobrenatural de Deus em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém no teu lugar. Ou seja, Deus tem uma mania de usar aquilo que nós valorizamos. Deus gosta de usar aquilo que nós valorizamos. Irmão, é tão lindo quando uma pessoa tem algo que parece pequeno e ele trata como se fosse a melhor coisa do mundo. É inspirativo ou não é, gente? Sim ou não? É inspirativo quando alguém tem algo que é pouco, que é pequeno, e ela coloca tanta paixão naquilo que você fala assim: meu Deus, constrange o amor que ela coloca nas coisas. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas que têm realmente grandes quantidades de algo, e eles tratam de uma maneira tão, nem ligo mais, e de fato aquilo vai secar. Porque biblicamente Deus, Ele usa aquilo que nós valorizamos. Gente, eu lembro quando eu tinha 22 anos, 22 para 23, 2 anos de casado. E aí minha vida toda foi em célula, né? Eu converti com 13 anos numa igreja em célula. Então a gente amava célula e tal. Cara, era uma cultura que assim, você preparava a célula e a gente botava 15 cadeiras. Vinha 2 pessoas, mas você tinha 15 cadeiras. E aí eram 2 pessoas, a gente, cara, que demais, 2 pessoas. Aí o dia que ia 3, a gente explodiu. 3 pessoas. Ou seja, valorizar aquilo que aparentemente parece pouco. Gente, existe uma bênção sobrenatural nisso, cara. E Deus, Ele valoriza, Deus, Ele multiplica, Deus age em provisão quando nós começamos a valorizar aquilo que parece pouco. Irmão, Deus hoje, Ele pode estar restaurando a sua visão sobre as coisas que você tem. Obrigado, você pode dizer um amém mais forte, você pode dizer um glória a Deus por isso. Deus essa noite, Ele pode estar aqui, Ele te trouxe aqui essa noite para restaurar a sua visão, colocar e trazer de novo à memória o valor das coisas que você já tem, a casa que você já tem, o emprego que você já tem. Pastor, mas não é o que eu sonhava. Não é sobre o que você sonha, é sobre entender que a mão de Deus está sobre a tua vida. E quando a palavra diz, quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. É uma realidade que será estabelecida em você e através de você em todas as áreas da sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? A Bíblia diz que o profeta ele considera aquilo que a mulher valorizou. E eu repito, obviamente, de fato tinha valor um pouco de azeite. Mas ele diz, então legal, faz o seguinte agora, vai atrás de vasilhas. Você vai pegar vasilhas vazias. Você vai pegar quantas você conseguir. Você vai pegar muitas. Pegue muitas vasilhas. A Bíblia diz isso no versículo 3. No versículo 3 ele fala para ela: olha, você vai pegar vasilha vazia, você vai pegar todos os vizinhos, mas você vai pegar muitas. Fala comigo, muitas. Irmão, o quão sem nexo era essa direção do profeta para a vida dessa mulher. Pega vasilhas que estão vazias. E ela devendo a muitas pessoas só com um pouco de azeite. Eu fico imaginando ela, mas vai acontecer um milagre? O profeta só pega as vasilhas. E ela foi, eu fico imaginando ela indo atrás dos vizinhos para pedir vasilhas vazias. Se fosse hoje, ela ia estar pedindo umas Tupperware para os vizinhos. E a gente tem uma mania, irmão, todo mundo é crente até pegar uma Tupperware emprestada, porque a gente não devolve, a gente se torna um ladrão, quando a gente pega uma Tupperware na mão.
E aí, ela deve ter pegado muitas vasilhas e ela devia ser amada, porque para uma vizinha emprestar uma tapoé para você é porque te ama e acredita no seu caráter que você vai devolver essa vasilha. E a Bíblia diz que ela vai pedindo: me empresta uma vasilha, me empresta uma vasilha, me empresta uma vasilha. Eu fico imaginando o quão loucura devia ser a mente dela enquanto ela fazia isso. Cara, eu estou devendo, estão querendo pegar meu filho, eu tenho um negocinho de azeite, ele está falando que vai multiplicar e tal. Olha só, eu nunca vi isso, mas eu vou pedir, porque o profeta me deu uma palavra. E ela começa a pedir, e aí eu aprendo algo muito interessante, que quando nós estamos no ambiente da provisão de Deus, tem muita direção que Ele dá para a gente que parece uma loucura à nossa lógica. E é exatamente por isso que nós não vivemos muito a provisão de Deus, porque se um dia Deus nos pedir para sair procurando vasilhas vazias, a gente vai falar assim: Deus, você está maluco? O dia que eu ver o jarro cheio de azeite, eu procuro a vasilha. Mas a direção para aquela mulher foi: você vai pegar a vasilha antes de ver o jarro cheio de azeite. E ela só desfrutou da provisão porque, mesmo vencendo talvez o desespero, o conflito emocional, ou talvez até a opinião das pessoas assim: mas você está pedindo isso tanto de vasilha para quê? Se você nem tem coisa para colocar aí dentro. E eu fico imaginando ela assim se mantendo firme: olha, mas o profeta me deu uma palavra, eu acredito, eu creio que algo, e Deus vai fazer isso. E ela começa a fazer aquelas coisas, e de fato, sabe o que acontece? O azeite é multiplicado. Você pode dar uma glória a Deus? Presta atenção, tem muita gente que foge das direções de Deus, mas acha ruim que Ele nunca agiu em provisão. Então nós temos uma mania: a gente não faz nada que não seja lógico, a gente não faz nada que não seja coerente aos nossos olhos, nós não fazemos nada que não seja legal à vista das pessoas, mas nós queremos desfrutar do milagre da provisão de Deus. E esse é o maior desafio que nós temos: ter coragem de buscar vasilhas vazias, mesmo que a gente nem saiba se vai dar certo ou não. É isso que muitas vezes é o nosso problema, é ter coragem de sair atrás de vasilhas vazias, mesmo sem ter azeite para derramar. Mas porque a gente tem uma palavra, é você ter fé para falar assim: eu vou fazer isso, porque Deus me deu uma palavra. Eu não sei nem se vai dar certo, mas Deus me deu essa palavra. Eu me converti com 13 anos, um adolescente, um jovem, uma criança, né? 13 anos, eu tenho 37, né, gente? Então, peraí, quantos anos eu tinha 13 anos? Não, 24? Não, 37 menos 13. É 24, isso que eu falei, 24. Há 24 anos atrás, gente, 13 anos era uma criança, né? Sim ou não? Hoje 13 anos já está dirigindo, talvez. 13 anos já é um adolescente. Mas há 24 anos atrás, 13 anos, era uma criança, né? Inocente, a gente não tinha celular. Eu aceitei Jesus. Meu pai não era evangélico, nem minha mãe, mas eu estava no colégio Batista, que era o colégio da nossa igreja, Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Então, meus amigos eram da igreja, eu ia para a igreja, e eu com 13 para 14 aceitei Jesus e tal, maravilhoso. Minha adolescência, nunca me desviei. Eu lembro que com 17 anos, eu conheci a minha esposa. Ela tinha 15 anos. E a gente muito novinho ali, mas envolvido na igreja, no ministério de louvor. Eu sou guitarrista, então era do ministério de louvor, ela cantava, foi demais. E aí, nós éramos de uma igreja, né, de uma denominação que tinha algumas regras específicas. Por exemplo, na minha igreja, não se namorava, fazia corte. Quem é do G12 sabe o que é. Alguém aqui sabe o que é corte? Você sabe o que é corte? Ok, 3 pessoas. Você que não sabe, corte é você namorar sem contato físico. Então você namora, mas você não beija na boca, você não faz nada. Você é best friend forever. Você é o melhor amigo da sua namorada. E eu sei que eu com 17 para 18 anos, a gente começou a orar, fazer coach. E Deus nos deu uma palavra, jovem ainda, 2 Reis 19, 29. 3 anos colheríamos do fruto. E nós entendemos em Deus que era a palavra do nosso casamento. Então com 21 anos eu casei, minha esposa tinha 19. Nosso primeiro beijo na boca foi no altar, no dia do nosso casamento. Você tem noção que eu sou muito crente, irmão. Respeita, irmão. Tá achando o quê? Foi no dia do casamento nós demos o primeiro beijo na boca. Eu já tinha namorado uma menina adolescente, mas a Lindsay não. Eu fui o primeiro homem, a primeira e única pessoa que ela beijou foi eu. Para com isso. E aí eu lembro que mesmo jovens como nós éramos, jovens, e as pessoas achavam a gente louco. Mas vocês não sabem nada da vida, fazendo essas coisas de casamento, né, de salão, cerimonialista. Criticavam, acabavam com a gente.
mas o nosso coração, realmente, ali a gente estava colhendo vasilhas vazias para o nosso futuro. E não interessa o que achavam, a gente falava assim, a gente tem uma palavra de Deus, a gente vai caminhar debaixo de uma palavra de Deus. A gente casou e eu era corretor, né? Até falei com o pastor, eu era corretor. E aí eu fui corretor 2 anos. E eu carrego um recorde absurdo em Belo Horizonte, sou bem conhecido, porque em 2 anos eu não vendi nenhum imóvel. Então o recorde é assim, que eu tenho muito orgulho de carregar, para honra e glória do Senhor Jesus. Então eu vivi 2 anos sendo corretor, eu falei assim, cara, eu acho que não é muito para isso e tal. E aí eu e minha esposa conseguimos, a gente teve a oportunidade, a gente abriu um restaurante. Eu amava comer, e amo restaurante. A gente abriu um restaurante, foi legal, deu certo, a gente temos 3 restaurantes, glória a Deus. Só que, ao mesmo tempo que a gente foi vivendo a nossa vida, nós amávamos a igreja. Cara, a gente ficava na igreja, a gente servia na igreja, a gente era voluntário na igreja, minha esposa amava cantar, eu gostava de cantar, enfim. E até que chegou uma hora que eu ficava mais na igreja voluntariamente do que cuidando da nossa vida, do nosso negócio. A gente falou assim, Deus, e agora? E aí vem uma palavra, vende tudo, vendemos tudo. E agora, Deus, o que eu faço? Na época a gente estava implantando uma igreja em Belo Horizonte, numa boate, que era a Lagoinha Savassi. Irmão, não tinha 0 fonte de renda, era o Senhor, era Deus, e a gente ficava ali na igreja, a igreja era boate, vendo o que ia acontecer. Ficamos lá 2 anos, de repente, uma palavra de Deus, Rio de Janeiro. Meu Deus, como assim Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, o que eu vou fazer lá? Não sei, é Rio de Janeiro. Estava começando a Lagoinha na época lá, e a gente, cara, acho que a gente quer estar lá. Aí eu fui falar com o pastor Márcio, ele, não filho, agora não é a hora. Eu, tá bom, eu espero, 6 meses. Deus fala mais uma, mais 2, 3 vezes, eu tenho certeza, pastor, me abençoa. Então vai, filho. Pisei no Rio de Janeiro, não tinha salário, não tinha cargo, não tinha função, não tinha nada. Eu tinha uma palavra de Deus, vai estar lá. Foi maravilhoso. Tempo em Niterói. De repente, eu vou para a Barra da Tijuca, a gente começa uma igreja do zero, numa casa, num hotel, depois numa igreja, 8 anos naquele lugar, por causa de uma palavra. Em tantos momentos eu me achava louco por estar pegando vasilhas vazias e apresentando a Deus. Mas eu entendi, irmão, eu prefiro ter a convicção que eu estou vivendo e pegando vasilhas vazias do que me agarrar a vasilhas que aparentemente já estão cheias, mas no final da conta ela só está saindo o azeite ali. Eu estou perdendo o time do mover de Deus na minha vida. Irmão, deixa eu dizer algo, é impossível você viver a provisão de Deus se você não tiver coragem de pegar vasilhas vazias, mesmo quando você não tem azeite ainda para elas. E Deus, Ele quer justamente trazer esse entendimento de ousadia, de coragem que nós precisamos de ter. Para viver a provisão de Deus, é necessário que tenhamos essa coragem de dar alguns passos pela palavra dEle. Mas eu estou sentindo que Deus está me movendo de geografia. Eu sei, vai parecer loucura, muitos vão falar que é loucura, mas se é uma palavra de Deus, é porque Deus está te levando para o lugar da provisão que Ele tem para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, pastor, mas eu sempre trabalhei com isso. Eu estou sentindo que Deus quer que eu pare, que eu comece a fazer isso. Deus está me levando a começar esse negócio, a ir para essa outra empresa. É uma loucura, vai ser, geralmente é uma loucura. Era uma loucura para essa mulher pegar esse tanto de vasilha, mas debaixo da direção de Deus, obediência se torna lugar de provisão, irmão. Preste atenção, eu não estou falando que Deus, Ele é obrigado a resolver as nossas irresponsabilidades. Eu acredito que Deus, no caráter de Deus existe misericórdia, tá? Falam glória a Deus por isso. Às vezes a gente faz uns trem ruim mesmo, a gente erra feio, a gente erra convicto, ainda bota o nome dele no meio. É uma decisão nossa, é o nosso egoísmo que está decidindo isso, é o nosso orgulho que está decidindo isso, é a nossa soberba, é a nossa ganância que está decidindo isso. Nesses lugares, irmão, Deus age com misericórdia, glória a Deus por isso. Mas são lugares que a gente tem cada dia evitar mais. Aprenda algo, Deus não é um parceiro para as nossas loucuras, Ele é a razão da nossa fé. Ou seja, eu não estou pregando sobre um Deus provedor que vai dar um jeito nas irresponsabilidades que a gente faz na vida. Não, eu estou falando sobre um Deus que em vários momentos Ele vai nos colocar num ambiente de dependência. Vasilhas vazias mesmo sem azeite. Mas nesse ambiente é onde nós vamos experimentar o Jeová Jireh. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Mas para isso nós precisamos ter coragem e ousadia para obedecer às direções de buscar vasilhas vazias, mesmo quando ainda não precisamos delas. Eu gosto desse texto, talvez uma das coisas que mais me pega, e eu como pastor, a gente é muito esticado, né, pastor? Tomar decisões, dar passos, né? E aí, será que é? Será de Deus? Será que não é? Mas todos nós na nossa vida temos. Quando eu olho para essa história aqui, o profeta, ele dá uma direção para ela, né? Ele diz assim, olha, vá e pegue muitas vasilhas. Fala assim, muitas. Só os homens. Só as mulheres. Só os casados. Só os solteiros. Boa. Só os corintianos. São paulinos. Palmeirense. Só o santista. Sempre tem 2 só. Fica tranquilo. Santista sempre 2, no máximo 3. Agora a pergunta que fica é: quanto é muitas? Quanto é muitas? Quanto é muitas? Quanto, pastor? Quanto que é muitas para você? 1000? Boa. Quanto que é muitas para você? 2000? Boa. Quanto que é muitas para você? 3000? O nível está lá em cima. Quanto que é muitas? 1000. Beleza. Mas 100 seria muitas? Sim ou não? Sim, né, gente? 100 Tupperware. 100 Tupperware. Cara, vamos ser sinceros, vamos lá. 50 já seriam muitas? Olha que loucura. Muitas a quantidade é muito, tem a ver com a nossa perspectiva, né? Quando eu falo assim, esse cara é muito rico, depende da sua perspectiva de riqueza. Então, se é uma pessoa que ela já tem um patrimônio de R$1 milhão, se eu falar que é uma pessoa muito rica com um patrimônio de 200, ela vai achar que ela não é rica. Mas se a pessoa não tem 0 de patrimônio, uma pessoa com 200 mil de patrimônio é muito rico. Então, tudo é perspectiva. Tudo é perspectiva. Quanto que é muitas? Não sei. E o profeta também não estipulou. Ele não falou 20, ele não falou 100, ele não falou 1000. Ele falou muitas. Mas o muitas nesse contexto estava ligado à capacidade daquela mulher de conseguir a vasilha. Ele só está dizendo, olha, eu não vou falar quantas, eu só quero que você se esforce para que sejam muitas. Fala mais uma vez, diga assim, muitas. Ela então conseguiu a quantidade. Quantos? Eu não sei, queria saber. Será que foi 30? Nós estamos aqui chutando 1000, mas e se foi 40? Foi 100? Era muito. Aí ela vai enchendo. Acaba a vasilha, o filho fala, acabou. Naquele momento o azeite cessa. Naquele momento o azeite cessa. Se quando o azeite cessasse, ainda tivesse mais 10 vasilhas, teria azeite? Sim ou não? Sim, responde sim. Se naquele momento tivesse mais 10 vasilhas, teria azeite? Se tivesse mais 50 vasilhas, teria azeite? Se tivesse mais 150 vasilhas, se tivesse mais 1000 vasilhas, teria azeite. Porque a direção foi, enquanto tiver vasilha, vai ter azeite sobre você. E eu fico pensando que na nossa vida, quando nós entendemos sobre o Deus provedor, em muitos momentos nós temos que entender o que a vasilha significa nos dias de hoje. Hoje a gente não busca Tupperware, como eu estou brincando, mas as vasilhas que nós carregamos, elas são a capacidade que nós temos de agir em fé debaixo de uma direção de Deus. Então cada passo que eu tenho coragem de dar em obediência é uma vasilha que eu estou colocando para Deus. Cada momento que eu faço, que eu tomo uma decisão, que eu me posiciono, cada forma, cada lugar, cada momento, cada estação que eu dou um passo em direção a uma palavra, em obediência a uma palavra, é como se eu estivesse falando assim, Deus, essa é uma vasilha aqui que eu estou colocando. E o azeite, obviamente, literalmente, é o derramar de Deus. O azeite é a provisão de Deus. O azeite é a recompensa de Deus por aquilo que eu estou fazendo ou falando. Então, eu aprendo algo muito interessante sobre a provisão de Deus, que quando nós estamos debaixo dessa direção de Deus para alguma coisa, a minha capacidade de dar passos em fé é o que vai determinar o nível da minha experiência com Deus. Presta atenção, como pastor, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós ensinamos sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas quando eu olho para essa história, eu aprendo algo chamado, não é chamado nada porque eu que inventei o nome, mas é como se fosse assim, uma autonomia de provisão que nós temos. Pastor, como assim? Eu vou te explicar. Quando eu olho para essa história, eu aprendo que existem momentos que Deus vai nos dar direções específicas e claras.
Ele vai falar: você vai fazer isso desse jeito. Irmão, não faça nada menos e nada mais. Você vai dar tantas voltas nesse lugar. Você vai pisar nesse lugar. Jonas, você vai para Nínive. Você não vai para a cidade do lado, para a cidade da frente, por lá. Você vai para Nínive. É uma direção específica. E debaixo de direções específicas, nós não questionamos, nós não damos um jeitinho, nós obedecemos. Agora, existem momentos que a direção de Deus é uma direção para um ambiente. E um ambiente amplo, e dentro desse ambiente, a experiência de provisão que nós teremos depende da quantidade de vasilhas que nós oferecemos para Deus. Ou seja, o que eu vou viver em Deus depende 100% da minha capacidade de dar passos em fé. Depende 100% da quantidade de vasilhas que eu consigo oferecer para Deus. Irmão, e às vezes nós vivemos travados na vida, porque nós não oferecemos essas vasilhas para o Senhor no lugar que Ele nos colocou. Às vezes pelo cansaço, pela frustração, talvez o emprego que você tem, a empresa que você tem, o lugar que você mora, tantas coisas que nós temos na vida que foi direção de Deus. Nesse lugar, parece que a nossa fé, ela dá uma atrofiada, ela dá uma diminuída, porque nós esquecemos desse lugar. E às vezes nós ficamos pedindo Deus para dar uma resposta que Ele já deu. Deus já abençoou o seu casamento, irmão. Dentro do seu casamento, coloca a vasilha que Deus vai liberar o azeite. Existem ambientes, talvez que você chegou, que você está vivendo, porque Deus te colocou lá. E Deus já te colocou nesse lugar. Você está nesse ambiente da provisão. Irmão, nós como pastores, olha que lugar lindo. Eu estou apaixonado com essa igreja, com esse tamanho. Vocês amam essa igreja, gente? Eu achei ela maravilhosa. Glória a Deus, olha que coisa linda. Terreno grande, campo de futebol. Meu sonho. Lá em São Paulo, eu olho para cá, tem uma parede. Olha para cá, tem uma parede. Olha para cima, tem uma parede. Onde eu corto, tem parede. Meu sonho era ter um lugar desse. Irmão, presta atenção. Deus deu esse lugar para vocês. Existe um ambiente de graça. Aonde tiver vasilha nesse lugar, Deus vai mandar o povo. Nós somos livres em alguns momentos, em alguns lugares da nossa vida, para agir com esse nível de fé. Deus só já me colocou aqui. Agora onde? Por isso que tem gente que acha que crente às vezes é meio doido. É uma linha fina. Às vezes a gente é meio doido, mas às vezes é só uma pessoa que entendeu que está num ambiente de provisão, e ela sabe que aonde ela colocar a vasilha, Deus vai liberar o azeite. Irmão, quando o pastorzão aqui inventar uma moda, vou pôr um lugar 5 vezes maior, não sei o quê. Irmão, vocês precisam entender, o nosso pastor está colocando vasilha, e Deus vai mandar o azeite, porque já existe uma bênção sobre isso. Se for para ele, você pode aplaudir mais alto no teu lugar. E nós, quando falamos de provisão, precisamos entender que a provisão só é derramada nesses lugares aonde nós oferecemos e colocamos o azeite. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Olha que interessante. Jesus disse, olha, Mateus 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Quantas orações de cura nós podemos fazer na nossa vida? Quantas? Quantas? Muitas, boa. Quantos doentes podem ser curados através da sua oração? Quantos? Não tem limite. Eu não vi nenhuma Bíblia. E vocês orarão uma vez por semestre, e uma oração por mês será respondida. Então, Deus está nos colocando no lugar. Aonde? Quantas pessoas podem ser curadas através da minha oração? O número de pessoas que você se dispor a orar por elas. Se você quiser orar por 5 pessoas por dia, pode ser que 5 pessoas por dia sejam curadas. Deus não está limitando ao agir dele através de nós. Ele está falando, filho, agora depende de você. Existe uma autoridade através do nome de Jesus que você carrega. Quantas pessoas você orar, por quantas pessoas você orar, é o número de pessoas que podem ser curadas. Gente, agora aplique isso a todos os princípios da palavra de Deus sobre a nossa vida. Orar pelos doentes, declarar cura, declarar restauração. Nós mesmos vivemos paz, vivemos provisão, vivemos esperança e alegria.
É como se Deus estivesse nos colocando nesse ambiente. Ou seja, em muitos momentos, não em todos os momentos, não é Deus que define o que nós vamos viver nessa perspectiva que eu estou pregando, mas sim eu e você e a nossa capacidade de agir debaixo disso. Quantas pessoas, e eu te falo isso, entenda bem, não é algo emocional ou algo do tipo, mas assim, quantas pessoas já deixaram de ser curadas porque você não se dispôs a orar por elas? Quantas pessoas, cara, até hoje não aceitaram Jesus porque você não se dispôs a dar um abraço nela e só falar assim, cara, Deus te ama muito, só quero que você saiba que eu estou aqui se você precisar de algo. Quantas coisas nós não vivemos na nossa vida porque nós não colocamos nenhuma vasilha para Deus encher o azeite. E Deus talvez está trazendo pessoas aqui hoje para lembrar que a provisão dele, que hoje você precisa, eu repito, eu não sei em qual área, talvez é uma provisão emocional, para suas emoções, talvez é uma provisão para o seu ministério, para a sua família, financeira talvez. Deus trouxe você aqui hoje para lembrar, existe provisão disponível. Você pode dar glória a Deus por isso? Existe provisão, mas a provisão vai ser proporcional à sua capacidade de agir em fé em direção a isso. A sua provisão vai ser proporcional à sua ousadia em viver, em agir em fé. A sua provisão vai ser proporcional à sua disponibilidade, à sua intensidade, à sua coragem. Então a pergunta que fica é, hoje, 2025, março de 2025, quantas vasilhas você tem em casa para viver a provisão? Quantas vasilhas há no teu casamento? Quantas vasilhas há hoje no emprego que você tem, no seu negócio, na prestação de serviço que você tem? Quantas vasilhas? Talvez o seu lugar hoje está repleto de frustração e reclamação, mas não tem uma vasilha para Deus derramar o azeite. Deus trouxe aqui hoje para resgatar e restaurar em você essa esperança que te leva a buscar vasilhas, mesmo em meio à necessidade, mesmo em meio ao caos. Eu creio 100% e fielmente nessa palavra, que Deus, Ele é capaz de derramar azeite aonde há vasilhas vazias. Quanto mais azeite, mais vazia é liberado. Irmão, se Deus te dá uma direção definida, específica, cumpra exatamente. Agora, se Ele te dá uma direção geral, Ele está falando, filho, você vai ter uma boa experiência agora, uma boa oportunidade para conhecer o que é o Deus provedor. É legal nessa história que quando a viúva, ela pega o azeite, eu acho muito interessante, né, algumas coisas. O profeta, ele fala assim, você vai entrar dentro da sua casa, você vai fechar a porta, é você e os seus filhos, você vai derramar o azeite. O profeta, ele não participa do milagre da provisão. O profeta, ele não coloca no lugar, olha, eu vou lá na sua casa, eu vou derramar o azeite. Não, ele fala assim, filho, é você que vai. E ele fala, né, fecha a porta, entra com os teus filhos, e lá você vai começar a derramar, e, enfim, alguma coisa vai acontecer. Quando a gente fala de provisão, gente, é muito bom ouvir sobre provisão. É muito bom ouvir sobre o agir de Deus. A gente fica empolgado, a gente nasce talvez uma expectativa, uma esperança, mas preste atenção, nós não podemos falar de provisão e esquecer do provedor. Quando essa mulher entra e fecha a porta de casa, o profeta está ensinando a ela que a provisão vai acontecer, mas a partir de uma experiência com o provedor. Ela está dizendo, olha, você vai fechar a porta do seu quarto, você vai ficar em casa. Ou seja, mulher, todo mundo vai ver a provisão, mas você precisa ter uma experiência com o provedor. Presta atenção, quando nós falamos sobre provisão, nós vamos entender que a provisão vai ser vista por todos, mas ela vai ser gerada no íntimo. Quando nós falamos sobre provisão de Deus, irmão, eu preciso que você entenda que é maravilhoso crer que Deus vai fazer, e Ele vai fazer, mas nenhuma provisão vale mais do que o relacionamento com o provedor. Nada vale mais do que você, a tua família, dentro da tua casa, dentro do teu quarto, dizendo, Senhor, eu sei que há a bênção, eu sei que há a provisão do Senhor sobre a minha vida, mas eu entendo que o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que o Senhor pode fazer por mim. O meu relacionamento, a tua voz, ver a tua mão, isso sim é importante. Então, gente, quando nós falamos sobre provisão, nós falamos, eu preciso conhecer o provedor como nunca antes. E aí sim nós podemos falar, por exemplo, Salmo 23,
que nós falamos, né? O salmista diz sobre o Senhor que não deixa faltar. Sim, quando nós temos essa mentalidade, essa convicção de coragem de buscar vasilhas vazias, de coragem de passos de fé, de não abrir mão do relacionamento com o provedor, o Salmo 23 fica tão real, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, e me conduz às águas tranquilas. Existe provisão, e esse é um salmo, gente, que não é um salmo só para ficar aberto em uma Bíblia, em algum lugar da casa, ou para você saber de qual é um salmo, para você entender que é a sua realidade em Deus. Feche os teus olhos, levanta a tua mão. O Salmo 23 é uma oração para todos nós, de uma realidade. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ei, você está aqui essa noite para lembrar disso. Ele é o teu pastor, nada te faltará. Ele te faz repousar em verdes pastos, Ele te conduz a águas tranquilas, Ele restaura o teu vigor essa noite, Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que você ande por um vale de trevas, de morte, você não temerá perigo algum, pois você entende, Ele está com você. Ele está com você. Ele prepara um banquete à vista dos teus inimigos, e Ele hoje unge a tua cabeça com óleo. Ele hoje faz transbordar o teu cálice. Preste atenção, pois nós sabemos que a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão por todos os dias da tua vida. Recebe essa palavra essa noite em nome de Jesus. Bondade e fidelidade te acompanharão todos os dias da tua vida. Assim como aquela viúva entrou em casa, fechou a porta, essa noite feche a porta para todo medo, para toda dúvida, para toda comparação, para tudo aquilo que quer paralisar você de buscar as tuas vasilhas. É tempo de dizer: eu sei que o Senhor agirá em provisão sobre a minha vida, em nome de Jesus. Se você quer dar um glória a Deus no teu lugar, fica de pé no teu lugar onde você está. Fica de pé. Eu quero orar por você. Coloca a mão sobre o teu coração. Preste atenção. Não saia agora. Deixa eu fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração e não é um apelo. Não é um apelo. Essa é uma oração de renovo e de posicionamento em Deus. Eu quero orar por você que precisa ser renovado nas suas forças para oferecer vasilhas ao Senhor. Eu quero orar por você que talvez pelas frustrações, pelo cansaço, pelo tempo, você está em alguns lugares ou em algum lugar que você entende que foi Deus que colocou. Talvez é o teu casamento, foi Deus que te deu esse casamento. Talvez é esse lugar, é essa geografia, essa empresa, não sei. Mas foram tantas coisas que hoje você não tem nem mais força de buscar vasilhas para oferecer ao Senhor. Automaticamente você não vê o azeite sendo derramado, você não consegue ver algo acontecendo, você não consegue ver a mão de Deus. Mas Ele te trouxe aqui talvez para te lembrar: filho, você precisa me oferecer vasilhas, você precisa crer. E eu quero orar de uma forma muito sincera, de olhos fechados. Não abra os olhos, é você e o Senhor. Eu quero orar por você essa noite que precisa dizer e diz: eu preciso de um renovo para isso. Eu quero viver essa palavra, talvez em uma área, ou talvez em mais de uma área da tua vida. Você diz: eu quero e eu preciso, pastor, ser renovado nessa coragem, nessa ousadia. Talvez você deixou de buscar vasilhas porque parecia loucura. Você teve medo do que iam falar, você teve vergonha talvez de dar esse passo em fé. Mas hoje Deus trouxe aqui para te impulsionar a viver isso de olhos fechados. Eu quero orar por você. Lembrando, não é o apelo, essa é uma oração de renovo sobre você. É uma oração de posicionamento em Deus. Você vai levantar a mão, talvez sozinho, talvez com quem veio com você. Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu entendo que já começa pessoas aqui a se posicionarem para ver essa palavra. No 3, levanta a tua mão, deixa eu orar por você. Eu tenho certeza que existe algo em Deus sobrenatural a partir de hoje. 1, 2, 3, levanta a tua mão. Isso, vai ficar com a mão levantada. Isso, glória a Deus. Fica com a mão levantada, não olhe para lugar algum, é você, o Senhor. Eu não sei porque tua mão está levantada,
Eu não sei qual área você talvez paralisou, mas eu sei que o Senhor contempla a sua atitude hoje de estar aqui. Eu sei que o Senhor contempla hoje a tua atitude em fé de dizer: ei, eu quero, eu preciso. Feche os teus olhos, se permita ser renovado agora pelo Espírito Santo. Permita talvez Ele trazer coisas à tua mente. Permita que Ele agora limpe algumas coisas que tem te bloqueado. Permita também que Ele fale com você sobre algumas atitudes que pareciam impossíveis de ser tomadas. Fica com a mão levantada. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Pai, nós entendemos que a tua palavra é uma semente. Eu oro para que ela encontre boa terra em cada coração, em cada pessoa que tem essa noite. Com as mãos levantadas, elas estão dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é provedor. Cada pessoa aqui com a mão levantada, Pai, está declarando: Pai, crê na tua provisão, na tua fidelidade. Eu oro agora para que cada pessoa, Pai, com a mão levantada, seja renovada na sua fé. Seja renovada, Pai, na sua ousadia. Seja renovada, Pai, na tua coragem. Seja renovada na capacidade de agir em fé. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, talvez por situações que trouxeram frustrações, desânimos, talvez falta de perspectivas. Pai, isso tem paralisado os teus filhos em alguma área. Eu oro agora, Pai, para que eles sejam livres. Eu oro agora, Pai, para que páginas sejam viradas em histórias aqui, em nome de Jesus. Eu oro para que pessoas sejam libertas, Pai, da vergonha, do medo, da comparação, de tantas coisas. Nós oramos agora, Pai, por um sopro de renovo, por um bálsamo de renovo do Senhor, Pai, por uma nova liberação de fé, de coragem, de direção, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que cada pessoa com a mão levantada saia desse lugar pronta a dar passos em fé, pronta a dar passos de obediência, pronta literalmente, Pai, a oferecer ao Senhor vasilhas vazias. E eu oro para que elas sejam guiadas, direcionadas, guardadas, blindadas pelo Senhor em cada passo que elas derem. Pai, pessoas aqui hoje, talvez na vida emocional, que precisam de provisão, na vida financeira, talvez precisam de provisão, talvez na vida sentimental, no casamento. Pai, eu oro agora, nós oramos a tua palavra: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E eu oro agora, Pai, por essa provisão sendo liberada sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém no teu lugar.